Por milhares de anos, as terras hoje conhecidas como Rússia e Ucrânia foram habitadas por tribos nômades e misteriosas culturas da Idade do Bronze. O único registro que deixaram foram seus túmulos. Nas grandes pastagens abertas do sul, a estepe, eles enterraram seus chefes sob enormes montes chamados kurgans. Os antigos historiadores gregos, como Heródoto, referiam-se a esses povos como citas. Posteriormente, suas terras foram alvo de invasões pelos mesmos guerreiros nômades que contribuíram para a queda do Império Romano. Após essas conquistas, a região foi colonizada por eslavos, que, embora compartilhassem certa língua e cultura, estavam fragmentados em diversas tribos distintas. Os navegadores escandinavos, famosos como vikings e no leste conhecido como os varangianos, exploravam os extensos rios russos em ousadas incursões e expedições comerciais. De acordo com a tradição, os eslavos orientais solicitaram a liderança de um chefe varangiano chamado Hurak, na esperança de unificar suas tribos. Hurak concordou com o pedido e estabeleceu sua capital em Novgorod. Por 7 séculos, a dinastia dos Hurakids reinou sobre a Rússia. O povo sob seu domínio se identificava como Rus, nomeando-se assim a terra. O sucessor de Hurak, Oleg, conquistou Kiev, estabelecendo-a como a capital de um novo estado, conhecido como Rus de Kiev. Cerca de 100 anos mais tarde, buscando fortalecer os laços com o Império Bizantino ao sul, Vladimir o Grande adotou a fé cristã ortodoxa, marcando um ponto crucial na história religiosa e política da região. Até os dias atuais, Vladimir o Grande é reverenciado como aquele que introduziu o cristianismo na Ucrânia e na Rússia. Yaroslav, conhecido como o Sábio, foi responsável por codificar as leis e expandir as fronteiras territoriais. Seu reinado é frequentemente descrito como o auge da Rus de Kiev, quando o estado se destacava como um dos mais avançados e influentes da Europa. No entanto, após a morte de Yaroslav, seus descendentes entraram em conflito, desencadeando disputas internas pelo poder. Kievan Rus se fragmentou em uma série de principados rivais, enquanto uma nova ameaça mortal surgia do leste. Os mongóis, liderados por Gengis Khan, haviam conquistado vastas extensões da Ásia e agora direcionavam sua atenção para o oeste. Em um ataque significativo nas montanhas do Cáucaso, derrotaram os príncipes de Kiev na batalha do rio Cauca, mas posteriormente recuaram. 14 anos após sua primeira investida, os mongóis regressaram com um exército colossal liderado por Batu Khan, invadindo a região. As cidades que existiram foram arrasadas, com sua população massacrada. Novgorod, no entanto, foi poupada por ter se submetido aos mongóis. Seu príncipe, Alexander Nevsky, posteriormente defendeu a cidade mais uma vez, triunfando sobre os cavaleiros teutônicos na Batalha do Gelo, travada sobre um lago congelado. Alexander Nevsky permanece como um dos heróis mais venerados da história russa até os dias atuais. Enquanto isso, os mongóis estabeleceram seu domínio sobre a terra como conquistadores. Seu novo império, conhecido como a Horda Dourada, era governado por um Khan a partir de sua capital, recém-estabelecida em Sarai. Os príncipes da Rus tornaram-se vassalos da Horda, obrigados a pagar tributos sob a ameaça de ataques retaliatórios devastadores. Os governados pelos mongóis frequentemente se referiam a eles como tártaros e viviam sob o que era conhecido como jugo tártaro. O filho de Alexander Nevsky, Daniel, foi o responsável pela fundação do Grande Principado de Moscou, que rapidamente ascendeu em poder e influência. 18 anos mais tarde, Dmitry Dondotsky,
o grão-príncipe de Moscou, também obteve uma vitória crucial sobre os tártaros, a famosa Batalha do Campo de Kulyknova. Após um período de lutas internas, a Horda Dourada começou a se fragmentar em diferentes canatos rivais. Enquanto isso, Constantinopla, outrora capital e último bastião do grandioso Império Bizantino, sucumbiu às mãos do Império Turco-Otomano. Com a queda de Roma e Constantinopla, alguns passaram a aclamar Moscou como a Terceira Roma, tornando-se assim o novo centro da fé cristã ortodoxa. Enquanto isso, os grãos-príncipes de Moscou persistiram em sua busca pelo poder, anexando territórios como Novgorod e consolidando o primeiro estado russo. Em uma importante virada de eventos, Ivan III de Moscou confrontou o exército tártaro às margens do rio Ugra, obrigando-os a recuar. Com essa vitória, a Rússia finalmente se libertou do jugo tártaro, sob o governo do grande príncipe Basílio III. Moscou continuou a expandir-se em tamanho e influência, solidificando ainda mais seu poder na região. O filho de Basílio III, Ivan IV, foi coroado como o primeiro czar da Rússia e ficaria conhecido como Ivan, o Terrível. Durante seu reinado, Ivan conquistou vastos territórios tártaros, incluindo Kazan e Astrakhan. No entanto, sofreu derrotas na Guerra da Livônia contra a Suécia, a comunidade polaco-lituana. Embora suas reformas modernizadoras tenham sido implementadas inicialmente, o reinado de Ivan foi marcado por um período de terror e execuções em massa, impulsionado por sua violenta paranoia. A Rússia permanecia vulnerável, como demonstrado pelo ataque dos invasores do Kanato da Crimeia, que conseguiram incendiar Moscou. No entanto, no ano seguinte, as forças russas prevaleceram sobre os tártaros em Molod, ao sul da cidade. Enquanto isso, os cosacos habitavam as vastas extensões da Steppe, uma região sem lei situada entre 3 estados em conflito. Eles eram hábeis cavaleiros que viviam em relativa liberdade, frequentemente sendo recrutados tanto pela Rússia quanto pela Polônia como mercenários em suas batalhas. O próprio filho de Ivan, o Terrível, o Trzenevich, foi vítima de um dos acessos violentos de seu pai, sendo espancado até a morte com um cetro real. Enquanto isso, o aventureiro cosaco Yermakman Timorovishkin liderou a expansão russa na Sibéria, derrotando os tártaros e subjugando as tribos indígenas da região. Ao mesmo tempo, no norte, foi fundada Arkhangelsk, tornando-se o único porto marítimo da Rússia que o conectava com a Europa Ocidental, embora estivesse coberto de gelo durante os meses de inverno. Após a morte de Ivan o Terrível, seu filho Fedor I assumiu o trono, porém morreu sem deixar herdeiros, marcando o fim da dinastia Rurikid. Boris Godunov, conselheiro de Ivan, ascendeu ao posto de czar. No entanto, após sua morte súbita, sua viúva e filho adolescentes foram brutalmente assassinados, e o trono foi usurpado por um impostor que afirmava ser filho de Ivan, o Terrível. Logo após sua ascensão, o impostor também encontrou seu fim nas mãos de assassinos. A Rússia mergulhou em um período de turbulência conhecido como o Tempo de Problemas. Rebeldes internos e exércitos estrangeiros invadiram e devastaram a terra, enquanto a população enfrentava a fome e a peste. As tropas polonesas ocuparam Moscou, enquanto as tropas suecas captaram Novgorod. O Estado russo parecia à beira da extinção, enfrentando uma crise existencial sem precedentes. Em 1612, a Rússia estava imersa em um período de caos conhecido como o Tempo das Dificuldades. As pessoas enfrentavam o terror da guerra, da fome e da peste.
resultando na perda de até 1/3 da população. Tropas estrangeiras ocuparam cidades importantes como Moscou, Smolensk e Novgorod. No entanto, a Rússia não permaneceu passiva diante desse cenário desolador. O príncipe Plovskovsky e um comerciante chamado Kuzma Min, liderando uma milícia russa em direção a Moscou, expulsando as guarnições estrangeiras e restaurando a ordem na cidade. Desde 2005, este evento é celebrado anualmente em 4 de novembro, como o Dia da Unidade Nacional Russa. Durante a crise do tempo das dificuldades, a Assembleia Russa, Semsky Sabor, reconheceu a necessidade de unir o país sob um novo líder e elegeram um jovem nobre de 16 anos, Mikhail Romanov, como o próximo czar. A ascensão de Mikhail Romanov marcou o início de uma nova dinastia que governaria a Rússia pelos próximos 300 anos. O czar Mikhail optou por ceder território em troca de paz, cedendo à Rússia o espaço tão necessário para se recuperar. Seu filho, o czar Alexei, promulgou um novo código legal, o Sobor Yonzhenbinski. Este código transformou todos os camponeses russos, que compunham cerca de 80% da população, em servos, efetivamente privando-os de liberdade e tornando-os escravos cujo status era herdado por seus filhos, sem direito à liberdade de movimento ou de escolha de seus senhores. Esse sistema dominou a vida rural russa por mais de 2 séculos. O patriarca Nikon, líder da Igreja Ortodoxa Russa, implementou reformas religiosas que desencadearam um cisma na Igreja, dividindo-a entre os reformadores e os velhos crentes. Esse cisma persiste até os dias de hoje. Enquanto isso, os cosacos ucranianos, em rebelião contra a comunidade polaco-lituana, reconheceram o czar Alexei como seu senhor supremo em troca de apoio militar. Esses eventos culminaram na Guerra dos 13 Anos entre Rússia e comunidade polaco-lituana, com a Rússia emergindo como vitoriosa, recuperando Smolensk e consolidando seu controle sobre o leste da Ucrânia. Enquanto isso, uma revolta contra o governo czarista eclodiu no sul da Rússia, liderada pelo cosaco renegado Stenka Radzin, resultando em anarquia na região. A rebelião foi finalmente reprimida, com Radzin sendo capturado e levado a Moscou, onde foi executado por esquartejamento. O jovem instruído Fyodor III, embora enfermo, empreendeu uma série de reformas durante seu reinado. Ele aboliu o Menstla, um sistema que distribuía cargos governamentais, com base na nobreza em vez do mérito, e simbolicamente queimou os antigos livros de classificação. No entanto, Fyodor faleceu aos 19 anos de idade. Sua irmã, Sofia, assumiu o papel da princesa regente, governando em nome de seus irmãos mais novos, os czares conjuntos Ivan V e Pedro I. Após séculos de conflitos, a Rússia e a comunidade polaco-lituana finalmente assinaram um tratado de paz eterna. A Rússia então se uniu à Liga Santa em sua guerra contra o Império Otomano. Sob o reinado de Sofia, também foi firmado o primeiro tratado entre Rússia e China, estabelecendo as fronteiras entre os dois estados. Esses eventos marcaram importantes momentos diplomáticos na história da Rússia e suas relações com outras potências mundiais. Aos 17 anos, Pedro I assumiu o poder, suplantando sua meia-irmã Sofia e tornando-se o primeiro governante russo a empreender viagens ao exterior. Pedro realizou uma extensa jornada pela Europa com sua grande embaixada, buscando aliados para a guerra russa contra a Turquia e absorvendo os mais recentes avanços em ciência e construção naval. Essa experiência enriquecedora marcou o início de um período de modernização e transformação na Rússia, liderado por Pedro o Grande. A guerra contra a Turquia
chegou a uma conclusão bem-sucedida com a assinatura do Tratado de Constantinopla. A Rússia obteve o controle de Azov, do aliado da Turquia, no Canoto da Crimeia, garantindo assim uma base de apoio estratégica no Mar Negro. Pedro implementou uma série de reformas ambiciosas, visando modernizar a Rússia e torná-la um Estado europeu contemporâneo. Entre essas reformas, ele exigiu que os nobres russos adotassem as vestimentas e os comportamentos europeus como parte de seu esforço para ocidentalizar o país. Pedro adotou medidas drásticas para modernizar a Rússia, incluindo impostos sobre a barba para aqueles que se recusassem a se barbear como os europeus. Ele também foi pioneiro na construção da primeira marinha russa, reformou o exército e o governo, e impulsionou a indústria, o comércio e a educação. Durante a Grande Guerra do Norte, a Rússia, juntamente com a Polônia, Lituânia e a Dinamarca, desafiou o domínio sueco no Báltico, resultando em uma mudança no equilíbrio de poder na região. A guerra começou mal para a Rússia, com uma derrota desastrosa para Carlos XII da Suécia em Narva. No entanto, a Rússia conseguiu uma revanche na Segunda Batalha de Narva, antes de alcançar uma vitória decisiva sobre o exército de Carlos XII na Batalha de Poltava. Ao longo da costa do Báltico, Pedro concluiu a construção de uma nova capital, São Petersburgo. A edificação dessa cidade entre os pântanos costeiros foi uma notável conquista, embora tenha resultado na perda de milhares de vidas de servos. A Grande Guerra do Norte chegou ao fim com a assinatura do Tratado de Nystad, consolidando os ganhos territoriais da Rússia às costas da Suécia, estabelecendo-a como a nova potência dominante no Báltico. 4 anos antes de sua morte, Pedro foi coroado como Pedro, o Grande, pai da pátria, imperador de todas as Rússias. Após sua morte, sua esposa, Catarina, assumiu o trono, seguida por seu neto Pedro II, e faleceu de varíola aos 14 anos de idade. A imperatriz Ana Ivanovna, filha do meio-irmão de Pedro o Grande, Ivan V, tornou-se conhecida por sua vida extravagante e pela influência de seu amante alemão, Ernst Byron. Durante seu reinado, Vitus Bering, um explorador dinamarquês a serviço da Rússia, liderou a primeira expedição para mapear a costa do Alasca, contribuindo significativamente para o conhecimento geográfico da região. Além de mapear a costa do Alasca, Vitus Bering também descobriu as ilhas Aleutas e posteriormente o mar que separa a Rússia da América. Foi nomeado em sua homenagem. Após a morte de Ana Ivanovna, seu sobrinho e neto, Ivan VI, assumiu o trono, mas foi deposto por Elizabeth, filha de Pedro o Grande. Ivan VI passou toda a sua vida em cativeiro até os 23 anos, quando foi assassinado por seus guardas durante uma tentativa fracassada de resgate. Elizabeth era conhecida por sua vaidade e extravagância e por manter vários amantes jovens. No entanto, ela também demonstrou capacidade de liderança decisiva. Em aliança com a França e a Áustria, Elizabeth liderou a Rússia na Guerra dos 7 Anos contra Frederico o Grande, da Prússia. O exército russo infligiu uma derrota esmagadora a Frederico na Batalha de Krasnodar, mas foi capaz de capitalizar plenamente sua vitória. Enquanto isso, em São Petersburgo, o Palácio de Inverno foi concluído após enormes gastos. Este palácio serviria como residência oficial dos monarcas russos até a Revolução Russa de 1917. Pedro III, neto de Pedro o Grande, através de sua filha mais velha, Anna Prednovna, foi criado na Dinamarca e tinha pouca habilidade com o russo. Ele admirava Frederico o Grande, inimigo da Rússia, a tal ponto que fez a Rússia mudar de lado na Guerra dos 7 Anos, salvando Frederico de uma derrota quase certa. As ações de Pedro III provocaram a ira de muitos oficiais do exército, enquanto sua esposa alemã, Catarina, sempre o desprezou. Catarina e seus apoiadores depuseram Pedro III, que morreu sob circunstâncias suspeitas apenas uma semana depois.
Catarina assumiu o trono como imperatriz da Rússia. Seu reinado seria posteriormente lembrado como um dos mais gloriosos da história russa. No início do século XVIII, as reformas de Pedro o Grande estabeleceram as bases para que a Rússia se tornasse uma potência europeia de destaque. No entanto, foi a esposa alemã de seu neto, Catarina, que desempenhou um papel crucial ao depor o marido para se tornar a imperatriz da Rússia. Supervisionando a continuação e consolidação dessa transformação, assim como Pedro, ela também seria lembrada como a Grande, deixando um legado duradouro na história do país. Catarina foi uma estudante e admiradora do iluminismo francês, chegando a trocar correspondências com o filósofo francês Voltaire. Ela reinou como uma autocrata iluminada, mantendo o controle absoluto de seu poder, mas ao mesmo tempo perseguindo os ideais de razão, tolerância e progresso. Catarina tornou-se uma grande patrona das artes e da educação, deixando um legado duradouro como uma das mais notáveis líderes da Rússia. Durante o reinado de Catarina, foram construídas escolas e faculdades, e instituições culturais importantes como o Teatro Bolshoi e a Academia Imperial de Belas Artes. Sua própria coleção magnífica de obras de arte acabou formando a base do mundialmente famoso Museu Hermitage. Catarina também incentivou europeus a se mudarem para a Rússia para compartilhar seus conhecimentos e ajudou os imigrantes alemães a se estabelecerem na região do Volga, onde ficaram conhecidos como Alemães do Volga. Essas iniciativas contribuíram para o desenvolvimento cultural e intelectual da Rússia sob seu reinado. As comunidades dos Alemães do Volga prosperaram por quase 2 séculos, até que foram brutalmente deportadas para o leste por ordem de Stalin no início da Segunda Guerra Mundial. Além disso, o reinado de Catarina testemunhou uma enorme expansão territorial para a Rússia. No sul, o país derrotou o Império Otomano, conquistando novas terras e fortalezas importantes como Azov e Kerchen. Essas vitórias contribuíram significativamente para a consolidação do poder russo e para o crescimento do império sob o governo de Catarina. Catarina enfrentou uma grande revolta camponesa, liderada pelo cosaco renegado Yemelian Pugachev. Os rebeldes tomaram várias fortalezas e cidades, incluindo a cidade de Kazan, antes de serem finalmente derrotados pelo exército russo. Em resposta, Catarina adotou medidas severas, forçando a incorporação dos cosacos saporzanianos ao Império Russo e anexando o Kanato da Crimeia, que representava um desafio persistente para a Rússia ao longo de 3 séculos. Essas ações fortaleceram a posição da Rússia como uma potência regional dominante. As vastas terras do sul da Rússia foram designadas como Norozodiovian, ou Nova Rússia. Inicialmente pouco povoadas, essas regiões foram colonizadas por colonos russos sob a supervisão do príncipe Potokimianin, um conselheiro influente e amante de Catarina. Enquanto isso, a comunidade polaco-lituana, enfraquecida pela guerra e vulnerável às pressões de seus vizinhos, foi dividida em uma série de partições, com a Rússia recebendo a maior parte do território adquirido. Esses eventos foram parte de uma estratégia mais ampla para expandir e fortalecer o domínio russo na região. A Polônia só recuperou sua independência como nação em 1918. Com a anexação de territórios poloneses, a Rússia herdou uma significativa população judaica. Catarina decretou que eles só poderiam viver em uma área designada como Pale of Settlement e foram excluídos da maioria das cidades. Enquanto isso, na França, a Revolução Francesa resultou na execução do rei Luís XVI, um evento que marcou uma virada significativa na história da França e da Europa. Catarina ficou horrorizada e, nos últimos anos de seu reinado, abandonou completamente o idealismo liberal da sua juventude. 3 anos depois, sua morte encerrou um dos reinados mais gloriosos da história russa. Ela foi sucedida por seu filho Paulo, um homem obcecado por disciplina e detalhes militares, e que era contrário a todas as obras de sua mãe.
O reinado de Paulo marcou uma mudança significativa de direção na política e na cultura russa após o legado deixado por Catarina. A Rússia se aliou à coalizão de potências europeias que combatiam a França revolucionária. O Marechal Surovikin, um dos maiores comandantes militares da Rússia, conquistou uma série de vitórias contra os franceses no norte da Itália. Porém, a guerra, em uma escala mais ampla, foi considerada um fracasso. Enquanto isso, as reformas implementadas por Paulo alienaram o exército e a nobreza russa, levando a seu assassinato em um golpe palaciano. Esse período turbulento marcou uma transição tumultuada na história da Rússia. Ele foi sucedido por seu filho Alexander, que aos 23 anos compartilhava a visão de sua avó Catarina para um Estado russo mais moderno. Seu conselheiro, o brilhante conde Mikhail Spernovsky, implementou reformas na administração e nas finanças. No entanto, o imperador recusou-se a apoiar os planos de Spernovsky para uma constituição liberal, mostrando relutância em ceder poder e abrir mão do controle absoluto sobre o país. Essa resistência às reformas democráticas seria um tema recorrente ao longo do reinado de Alexander e, consequentemente, da própria Rússia. Em última análise, foi a guerra com a França que marcaria o reinado de Alexandre. Com a ascensão de Napoleão Bonaparte como novo imperador da França, uma série de derrotas foi infligida à Rússia e seus aliados em batalha, como Artslebitsen, Iretston e Philadelphia. No entanto, em Tislet, em 1807, os dois jovens imperadores se encontraram e fizeram uma aliança, marcando um ponto de virada significativo na relação entre os dois países. A Rússia lançou um ataque à Suécia, resultando na anexação da Finlândia, que se tornou um grão-ducado autônomo dentro do Império Russo. No entanto, em 1812, Napoleão invadiu a Rússia. Na Batalha de Borodino, o exército francês e russo se enfrentaram em uma das mais sangrentas batalhas da época. Apesar da vitória de Napoleão, o exército russo conseguiu escapar praticamente intacto, o que acabou se revelando um ponto crucial na campanha russa contra as forças francesas. Napoleão ocupou Moscou e foi em grande parte destruída pelo fogo. Quando Alexander se recusou a negociar, o exército francês foi forçado a realizar uma longa retirada durante o rigoroso inverno russo, o que resultou em sua aniquilação. Esse revés foi um golpe devastador para Napoleão. A Rússia, ao lado da Prússia, Áustria e Grã-Bretanha, liderou a luta contra as forças francesas. A campanha culminou com a ruptura de Paris e a subsequente abdicação de Napoleão, marcando o fim de seu domínio na Europa. No Congresso de Viena, como parte das negociações pós-guerra, Alexander foi coroado como rei da Polônia. Além disso, em conjunto com a Áustria e a Prússia, ele estabeleceu a Santa Aliança, visando conter potenciais revoluções na Europa. Enquanto isso, nos Balcãs e no Cáucaso, a Rússia estava envolvida em conflitos intermitentes contra o Império Otomano, a Pérsia e as tribos locais, e em uma busca por expansão territorial e influência na região. Esses conflitos refletiam a competição contínua entre as potências regionais daquela época. A expansão territorial russa para o sul retornou na incorporação de áreas como Bessarabia e Circássia, a Chechênia e grandes partes das regiões modernas da Geórgia, Daguestão, Azerbaijão e Armênia. No entanto, os povos do Cáucaso resistiram ferozmente ao domínio russo. Essa resistência culminou na Guerra do Cáucaso, um conflito prolongado e brutal travado entre as montanhas e florestas, e se estendeu por quase 50 anos. A tentativa da Rússia de impor sua autoridade na região enfrentou uma forte oposição das populações locais, resultando em um dos conflitos mais desafiadores enfrentados pelo Império Russo. Após a morte de Alexander, seu irmão Nicolau sucedeu ao trono, demonstrando uma postura conservadora e reacionária. No entanto, durante esse período, partes da sociedade russa começaram a manifestar um interesse crescente pelo liberalismo do estilo europeu.
influenciado pelas ideias e valores observados durante as guerras napoleônicas. Isso incluía alguns oficiais do exército, que passaram a ver outras maneiras de conduzir os assuntos do país. Essa crescente demanda por mudanças e reformas sinalizava um período de transformação e agitação na Rússia. A vitória sobre Napoleão solidificou o status da Rússia como uma potência mundial, mas dentro do país crescia o descontentamento entre intelectuais e oficiais do exército. Alguns desses grupos formaram sociedades secretas com o objetivo de derrubar o sistema autocrático russo. Quando o imperador Alexander foi sucedido não por seu irmão Constantino, como esperado, mas por um irmão mais novo, Nicolau, uma dessas sociedades secretas viu uma oportunidade durante a confusão para lançar um golpe militar em 1825. Este foi o primeiro grande desafio enfrentado pelo novo imperador. Após a derrota da revolta dezembrista pelas tropas leais, seus líderes foram enforcados e outros foram enviados para o exílio interno na Sibéria. Esse destino se tornaria uma sentença comum para criminosos e prisioneiros políticos na Rússia czarista. Nicolau adotou uma doutrina oficial conhecida como ortodoxia, autocracia e nacionalidade. Essa doutrina enfatizava que o Estado deveria se basear nos pilares da Igreja Ortodoxa, da autoridade absoluta do czar e do espírito nacional russo, representando uma clara rejeição aos valores do liberalismo europeu. Esta postura conservadora reforçou ainda mais o sistema autocrático da Rússia. Os confrontos fronteiriços com a Pérsia no Cáucaso resultaram em uma guerra que culminou com uma vitória completa da Rússia. O Tratado de Turkmenchin, resultante desse conflito, forçou a Pérsia a ceder todos os seus territórios na região à Rússia, além de pagar uma grande indenização. O apoio russo à Grécia em sua luta pela independência contra o Império Otomano acabou levando a um conflito direto entre a Rússia e o Império Otomano. A vitória russa na região do Mar Negro resultou em mais ganhos territoriais. Durante esse período, uma revolta polonesa liderada por jovens oficiais do exército foi esmagada pelas tropas russas. Paralelamente, o renomado poeta russo Alexander Pushkin foi baleado em um duelo e faleceu 2 dias depois devido aos ferimentos. Em outro cenário, Nicolau enviou tropas para auxiliar na repressão de uma revolta húngara contra o domínio austríaco. Esses eventos refletiam a crescente influência e intervenção da Rússia em questões políticas e militares na Europa Oriental. A disposição do imperador em ajudar a suprimir as revoltas liberais lhe rendeu o apelido de Gerdam, ou policial da Europa. Durante esse período, a primeira grande ferrovia da Rússia foi inaugurada, conectando São Petersburgo e Moscou, o que marcou um avanço significativo no desenvolvimento da infraestrutura do país. Enquanto isso, Alexander Herzen, uma figura proeminente e crítico intelectual da autocracia russa, emigrou para Londres, onde continuou a defender reformas em sua terra natal. Seu ativismo e suas ideias tiveram um impacto duradouro no pensamento político e social russo. Mais tarde, ele seria descrito como o pai do socialismo russo, devido à sua influência duradoura no pensamento político e social do país. Enquanto isso, o Império Otomano, então apelidado de O Homem Doente da Europa, respondeu a novas provocações russas, declarando guerra. Na Batalha de Sinop, a frota russa do Mar Negro infligiu uma derrota esmagadora aos turcos. No entanto, a Grã-Bretanha e a França, preocupadas com a expansão russa para o sul e com o potencial controle de Constantinopla, declararam guerra à Rússia. Este conflito refletia as tensões geopolíticas na região e as rivalidades entre as potências europeias. Os aliados desembarcaram tropas na Crimeia e sitiaram a base naval de Sevastopol, e caiu após um cerco cansativo de 1 ano. Enquanto isso, no Báltico, navios de guerra britânicos e franceses bloquearam a capital russa, São Petersburgo. Pressionada pela situação, a Rússia foi obrigada a assinar uma paz humilhante,
retirar suas forças do Mar Negro e suspender os planos de expansão para o sul. O conflito, conhecido como Guerra da Crimeia, teve implicações significativas para a geopolítica europeia e marcou uma derrota para a Rússia no cenário internacional. Nicolau I foi sucedido por seu filho Alexander II. A Guerra da Crimeia revelou as deficiências da Rússia em comparação com outras potências europeias, especialmente no que diz respeito à sua economia e organização social. Alexander II percebeu que a servidão era uma questão crucial que precisava ser abordada para modernizar o país. Assim, ele iniciou uma série de reformas que culminaram na emancipação dos servos em 1861. Esta foi uma mudança monumental na estrutura social russa e teve profundas ramificações econômicas e políticas. A abolição da servidão em 1861 foi um marco na história da Rússia. Alexander II foi de fato aclamado como libertador por essa ação. A emancipação dos servos foi uma medida progressista que trouxe mudanças significativas na estrutura social russa, embora também tenha gerado desafios e tensões em várias regiões do país. A abolição da servidão marcou o início de um período de reformas mais amplas sob o reinado de Alexander II. Apesar da abolição da servidão, muitos ex-servos enfrentaram dificuldades econômicas e sociais significativas após a emancipação. As reformas de Alexander II, como a criação do Zemstvá, foram tentativas de modernizar e descentralizar o governo russo, concedendo certa autonomia e responsabilidades às autoridades locais. Além disso, a expansão russa no Extremo Oriente, incluindo a fundação de Vladivostok, foi uma parte importante da política externa russa da época, aumentando sua influência na região do Pacífico. Esses desenvolvimentos refletiram sobre os esforços do governo russo para promover o desenvolvimento econômico e fortalecer o controle sobre vastas áreas do império. Durante o reinado de Alexander II, houve uma série de revoltas e resistência contra o domínio russo, incluindo a revolta dos poloneses e lituanos, que foram duramente reprimidas pelo exército russo. Além disso, a campanha do Cáucaso foi marcada por conflitos prolongados e brutais entre as forças russas e as tribos locais, resultando eventualmente na submissão dessas tribos ao czar. Enquanto isso, na Ásia Central, o Império Russo expandiu gradualmente sua presença, consolidando seu controle sobre a região e estendendo sua influência para o sul. Essas conquistas territoriais refletiram os esforços contínuos da Rússia para expandir seu império e reforçar sua posição como uma potência imperial na Eurásia. O avanço russo na Ásia Central, incluindo as conquistas do Emirado de Bukhara, o Kanato de Krivka e partes do Turquestão, foi um elemento-chave na expansão imperial russa na região. Isso desencadeou uma rivalidade significativa entre a Rússia e a Grã-Bretanha, conhecida como Grande Jogo, onde ambas as potências competiam pelo controle e influência na Ásia Central. Essa rivalidade refletia não apenas interesses estratégicos e territoriais, mas também a busca por rotas comerciais, recursos naturais e vantagens geopolíticas na região. A competição entre Rússia e a Grã-Bretanha na Ásia Central, conhecida como o Grande Jogo, incluía estratégias diplomáticas, espionagem e influência local, com o objetivo de controlar ou limitar a expansão do rival na região. Quanto à venda do Alasca pelos russos para os Estados Unidos em 1867, realmente houve algum ceticismo nos Estados Unidos na época sobre o valor da aquisição. No entanto, com o tempo, o Alasca se revelou uma região rica em recursos naturais, incluindo ouro, petróleo e outros minerais, tornando-se um investimento muito lucrativo para os Estados Unidos. O célebre livro Guerra e Paz de Tolstói é um marco na literatura mundial, um épico que retrata a vida durante a invasão napoleônica da Rússia. O final do século XIX foi de fato um período de florescimento cultural na Rússia, com figuras literárias como Dostoiévski, Turgenev e compositores notáveis como Tchaikovsky
e Rimsky-Korsakov. Quanto à guerra com o Império Otomano, a Rússia frequentemente se envolveu em conflitos na região dos Balcãs devido aos interesses políticos e à sua posição como protetoras dos cristãos ortodoxos na área. Esses conflitos desempenharam um papel significativo na política externa russa da época. A participação dos russos na Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878, que culminou na Batalha de Shipka e no Cerco de Plivna, foi significativa. As vitórias russas e de seus aliados búlgaros foram importantes para pressionar o Império Otomano a aceitar os termos do Tratado de San Stefano, que concedeu uma ampla autonomia aos Balcãs e estabeleceu uma grande Bulgária, com territórios significativos. No entanto, devido às preocupações das potências europeias com a expansão russa nos Balcãs, o Congresso de Berlim revisou esses termos, resultando em ganhos territoriais mais modestos para a Rússia e na criação de um Estado búlgaro menor. Este acordo demonstra a complexidade das relações internacionais na época e o equilíbrio de poder entre as grandes potências europeias. O assassinato de Alexander II em 1881 por membros da organização revolucionária Vontade do Povo foi um evento que chocou a Rússia e teve repercussões significativas. Apesar das tentativas de Alexander II de implementar reformas moderadas, muitos grupos políticos radicais acreditavam que essas mudanças eram insuficientes e buscavam mudanças mais profundas, incluindo uma transformação radical da sociedade russa. O assassinato do czar refletiu as tensões sociais e políticas profundas na Rússia da época e acabou por levar a um período de repressão política sob seu sucessor, Alexander III. Após a morte de seu pai, Alexander III estava determinado a reverter muitas das reformas liberais de Alexander II e restaurar o controle autocrático sobre o império. Sua ascensão ao trono marcou um retorno a políticas mais conservadoras e uma repressão mais forte contra qualquer forma de dissidência política. Sua ênfase na autocracia como a base do governo russo refletia sua visão de que o controle centralizado era essencial para manter a estabilidade e a ordem do país. Alexander III era profundamente religioso e acreditava na importância da Igreja Ortodoxa como um pilar fundamental da identidade russa. Ele promoveu políticas que fortaleceram a posição da Igreja e reforçaram a ligação entre religião e o Estado. Sua administração também reforçou a censura e a repressão política, visando qualquer movimento que pudesse desafiar a autoridade do governo autocrático. A Okranka desempenhou um papel crucial na supressão da dissidência e na manutenção do status quo político. A situação dos judeus na Rússia durante o reinado de Alexander III era extremamente difícil, com perseguições e expulsões ocorrendo regularmente. Os pogroms, ou ataques violentos contra comunidades judaicas, eram frequentes e muitos judeus viviam com medo constante de perseguição. A expulsão de milhares de judeus de Moscou e as restrições cada vez maiores impostas a eles levaram a um aumento significativo da imigração judaica da Rússia para outros países, especialmente os Estados Unidos. Quanto à aliança com a França, foi uma resposta à crescente ameaça representada pelo poder militar da Alemanha. Ao formar essa aliança, a Rússia e a França buscavam fortalecer sua posição geopolítica e garantir apoio mútuo em caso de agressão por parte da Alemanha ou outras potências. Sergei Wright, como ministro das Finanças, desempenhou um papel crucial na modernização econômica da Rússia. Ele implementou reformas significativas que visavam fortalecer a economia do país e impulsionar seu desenvolvimento industrial. Essas reformas foram importantes para a transformação da Rússia em uma potência econômica mais competitiva no cenário internacional. As reformas econômicas de Sergei Wright realmente impulsionaram o desenvolvimento industrial na Rússia, e os investimentos estrangeiros, especialmente da França, desempenharam um papel crucial nesse processo. A construção da ferrovia Transsiberiana foi um marco significativo nesse sentido,
conectando vastas regiões da Rússia e facilitando o transporte de mercadorias e pessoas em todo o país. A ascensão de Nicolau II ao trono foi marcada por tragédias, como a ocorrida durante sua coroação, quando centenas de pessoas perderam a vida e um trágico acidente durante as celebrações em Moscou. A concessão do direito de construir uma base naval em Port Arthur pela China foi um importante desenvolvimento geopolítico na região, permitindo à Rússia estender sua influência na Ásia Oriental. A transferência de tropas russas para Manchúria durante a rebelião dos Boxers refletiu o interesse russo em proteger seus interesses estrangeiros na região e garantir o acesso às rotas comerciais. Esses movimentos também contribuíram para as tensões crescentes entre as potências estrangeiras na China. A guerra com o Japão foi um golpe significativo para a Rússia, resultando em derrotas militares e humilhação internacional. A Batalha de Mukden e a destruição da frota báltica na Batalha de Tsushima foram eventos decisivos que levaram à assinatura de um tratado de paz desfavorável para a Rússia, mediado pelos Estados Unidos. Enquanto isso, em São Petersburgo, a greve dos metalúrgicos e os planos para uma manifestação em massa destacaram as crescentes tensões sociais e políticas dentro da Rússia. Esses eventos foram precursores da Revolução de 1905, um ponto de virada importante na história russa, e culminou na promulgação de reformas significativas pelo czar Nicolau II, incluindo a concessão de uma constituição e a criação da Duma, um parlamento nacional. O Domingo Sangrento foi um evento trágico e violento que exacerbou ainda mais as tensões sociais na Rússia. A resposta violenta das tropas czaristas à manifestação pacífica aumentou a revolta e desencadeou uma onda de greves e distúrbios em todo o país. Esse episódio se tornou um símbolo da repressão do regime czarista e alimentou ainda mais o descontentamento popular, contribuindo para o desencadeamento da Revolução de 1905. O Manifesto de Outubro foi uma resposta direta às crescentes pressões sociais e políticas na Rússia após o Domingo Sangrento e outras agitações. A promessa de uma assembleia eleita e novos direitos políticos foi uma tentativa de acalmar as tensões e conter o descontentamento popular. No entanto, as mudanças propostas não foram suficientes para satisfazer as demandas mais radicais por reformas, e a agitação social persistiu, eventualmente levando à Revolução Russa de 1905. A introdução da Duma estatal marcou um momento significativo na história política da Rússia, representando uma concessão do poder autocrático do czar em favor de uma forma limitada de governo parlamentar. No entanto, o fato de o czar manter o direito de vetar a legislação da Duma e dissolvê-la a qualquer momento limitava consideravelmente seu poder e eficácia como um órgão representativo genuíno. A demissão de Sergei Wai, que desempenhou um papel fundamental nas reformas econômicas e políticas anteriores, pode ter sido um reflexo das crescentes tensões e da instabilidade política na Rússia da época. A figura de Stolypin é notável na história russa por suas tentativas de implementar reformas significativas, especialmente no setor agrário, visando modernizar a economia e promover uma classe camponesa mais próspera. Suas políticas de reforma foram acompanhadas por uma repressão severa contra os movimentos revolucionários, o que lhe rendeu uma reputação de mão dura. Sua morte prematura em um atentado destaca os desafios enfrentados pelos reformadores na Rússia czarista e as tensões políticas e sociais da época. A ascensão de Rasputin ao círculo íntimo da família imperial, apesar de suas origens humildes e comportamento controverso, é um exemplo notável das dinâmicas complexas da política e da sociedade russa da época. Seus supostos poderes de cura e sua influência sobre a família real o tornaram uma figura polarizada, visto por alguns como um santo e por outros como um charlatão corrupto. Enquanto isso, o crescimento econômico da Rússia proporcionou uma sensação de otimismo e prosperidade.
mas também foi acompanhado por crescentes demandas por reformas políticas e sociais. A decisão de Nicolau II de apoiar a Sérvia na crise de Sarajevo reflete a complexidade das alianças e rivalidades internacionais na Europa do início do século XX. Ao demonstrar solidariedade com a Sérvia, um país eslavo, Nicolau buscava fortalecer sua posição como líder entre os eslavos e proteger os interesses da Rússia na região dos Balcãs. No entanto, essa ação acabou contribuindo para a escalada das tensões e para o início da Primeira Guerra Mundial. O início da Primeira Guerra Mundial trouxe consigo uma onda de fervor patriótico na Rússia, como em muitos outros países envolvidos no conflito. A mudança do nome de São Petersburgo para Petrograd refletiu a hostilidade em relação à Alemanha, já que o antigo nome da cidade tinha uma conotação germânica. A população russa inicialmente apoiou o esforço de guerra, mobilizando-se para apoiar as tropas e a causa nacional. No entanto, os desafios de guerra logo colocariam o país em uma situação cada vez mais difícil. A campanha russa na Primeira Guerra Mundial apresentou uma série de altos e baixos. Embora tenha havido algumas vitórias iniciais contra a Áustria-Hungria, as derrotas em Tannenberg e nos lagos Manzurian foram significativas e contribuíram para a necessidade de uma retirada geral do exército russo em 1915. A ofensiva Brusilov, em 1916, no entanto, foi um ponto alto para a Rússia, demonstrando sua capacidade de conduzir ataques bem-sucedidos contra as forças austro-húngaras. Essa ofensiva foi uma das mais eficazes realizadas pelos aliados durante a guerra. A Primeira Guerra Mundial causou um grande impacto na Rússia, tanto em termos de perdas humanas, quanto de pressões internas. As operações militares custaram um alto número de vidas e recursos, exaurindo as capacidades do país. Além disso, as tensões sociais e políticas se intensificaram, culminando no assassinato de Rasputin, que estava envolvido em uma atmosfera de intriga política e descontentamento social. A combinação desses fatores contribuiu para o enfraquecimento do regime czarista e para o desencadeamento de eventos que levariam à Revolução Russa de 1917. A situação era realmente volátil. As greves e manifestações refletiam não apenas a insatisfação com as condições de vida, mas também um crescente descontentamento com o governo czarista e seu manejo da guerra. O fato das tropas se recusarem a reprimir os protestos mostra o grau de desconfiança e desunião dentro do próprio aparato do Estado. Esse tipo de ruptura na ordem pública frequentemente sinalizava tempos de mudança política iminente. A abdicação de Nicolau II em favor de seu irmão, o grão-duque Miguel, foi um momento crucial na história russa. No entanto, a recusa de Miguel em assumir o trono deixou um vácuo de poder que contribuiu para o caos e a instabilidade que se seguiram. Essa falta de liderança clara abriu caminho para o surgimento de diferentes facções e grupos políticos que buscavam afirmar seu controle sobre o destino da Rússia. Entre esses grupos estavam os bolcheviques liderados por Lenin, que acabariam por emergir como a força dominante na Revolução de Outubro e na subsequente Revolução Russa de 1917. A recusa de Miguel em assumir o trono também sinalizou a perda de legitimidade da dinastia Romanov e do sistema monárquico na Rússia. Esse evento marcou o fim de séculos de governo autocrático na Rússia e o início de uma era de mudanças radicais e tumulto político. A criação dos sovietes foi uma das características mais marcantes do período revolucionário na Rússia. Esses conselhos representavam uma forma de autogoverno local, nos quais os trabalhadores, soldados e camponeses organizavam-se para discutir questões políticas, sociais e econômicas e tomar decisões coletivas. Os sovietes eram uma expressão da crescente insatisfação popular com o governo provisório e com o sistema político existente. Eles se tornaram centro de agitação política e mobilização social, desafiando a autoridade do governo provisório e buscando uma mudança radical na estrutura de poder. Esses conselhos desempenharam um papel crucial na ascensão dos bolcheviques ao poder, fornecendo uma base de apoio popular para o seu movimento revolucionário. No momento da Revolução de Outubro,
Os sovietes estavam amplamente sob controle dos bolcheviques, o que facilitou sua tomada de poder. Assim, os sovietes desempenharam um papel fundamental na transformação da Rússia de uma monarquia autocrática e uma república socialista soviética, inaugurando uma nova era na história do país. O Soviete de Petrogrado desempenhou um papel crucial como um governo rival ao governo provisório durante a Revolução Russa. Como um dos mais influentes sovietes do país, ele representava os interesses dos trabalhadores, soldados e camponeses da capital, e tinha uma base de apoio considerável entre as massas urbanas. O descontentamento com o governo provisório, que continuou a envolver a Rússia em uma guerra impopular e não conseguiu resolver as questões sociais e econômicas prementes, levou a um apoio crescente aos bolcheviques e suas propostas radicais. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, apresentaram um programa político claro que ressoou com as demandas populares por paz, pão e terra. Eles prometeram acabar com a participação russa na Primeira Guerra Mundial, e distribuir as terras dos latifundiários para os camponeses e transferir o poder político para os sovietes. Essas propostas ganharam amplo apoio entre as massas urbanas e rurais, alimentando o crescimento do movimento bolchevique e enfraquecendo ainda mais a autoridade do governo provisório. Eventualmente, em outubro de 1917, os bolcheviques lideraram um golpe bem-sucedido contra o governo provisório, assumindo o controle do governo e estabelecendo o primeiro Estado comunista do mundo. O golpe bolchevique em outubro de 1917, muitas vezes chamado de Revolução de Outubro, embora tenha ocorrido em novembro no calendário ocidental, foi um evento decisivo na história da Rússia e do mundo. Sob a liderança de Lenin e Trotsky, os bolcheviques conseguiram derrubar o governo provisório e assumir o controle do governo. A Revolução de Outubro marcou o início da implementação das políticas comunistas na Rússia, com os bolcheviques buscando estabelecer um Estado socialista e iniciar a transição para uma sociedade sem classes. No entanto, essa mudança radical não foi aceita sem resistência. A Rússia mergulhou em uma guerra civil brutal, envolvendo várias facções, incluindo os bolcheviques, também conhecido como os vermelhos, os anti-bolcheviques, conhecido como os brancos, nacionalistas, anarquistas e outros grupos. A guerra civil resultou em enormes perdas humanas e devastação em toda a Rússia, além de envolver intervenções estrangeiras de potências como Grã-Bretanha, França, Japão e Estados Unidos, que apoiavam os brancos na esperança de derrubar o governo comunista. A vitória dos bolcheviques na guerra civil solidificou seu domínio sobre a Rússia e estabeleceu as bases para o que se tornaria a União Soviética. No entanto, o preço foi alto, com milhões de mortes, fome, colapso econômico e um estado de repressão política que caracterizou grande parte do regime soviético.